Me fale um pouco sobre você. Quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? Como você age sob pressão? O que você fez nesse tempo sem trabalhar? Bom, a última questão. Caso você seja contratado, qual a sua disponibilidade aos finais de semana? De finais de semana eu tenho disponibilidade somente aos domingos. E aos sábados? Só se for depois do pôr do sol. Mas o porquê dessa posição inusitada? É que como adventista do sétimo dia, o sábado é um dia sagrado para mim. Você reage a críticas? E o que você fez nesse tempo sem trabalhar? E você não acha que o seu currículo é bom demais para a vaga que nós temos? E qual salário você considera justo? E uma última pergunta. Você tem disponibilidade para trabalhar aos sábados? Aqui, ó, você tá vendo? A gente deu uma limpada aqui, tirou a água que tinha ali no canto. E daí tá tudo certo. Tem como você só dar uma ligada lá pra confirmar? Dou. Então, beleza. Aí. Dá só uma acelerada aí pra confirmar. É isso aí, tá tudo certo. Cara, obrigado mesmo. Que isso, Pedro? Precisar, pode contar comigo. Eu vou precisar porque você lembra que eu comentei sobre o desconto? Eu lembro. Mas se você conversar com o Moura, ele vai te dar um desconto, assim, dá uma choradinha, conversa com ele direitinho que ele dá. Então, é que eu não sou muito próximo do Moura. E eu não quero parecer como quem tá se aproveitando e eu fico meio sem jeito. Pode ficar tranquilo, eu falo com ele. Pera aí. Seu Moura, pode favor um minutinho? Detalhezinho aqui. E aí, Zé? Tudo bem? O que houve? E aí, Pedro? Tudo bom, queridão? Tudo bem. Gostou do serviço? Muito bom. Beleza. O que manda, Zé? Então, seu Moura, é que o Pedro, ele trabalha como Uber, né? E aí, como o carro ficou parado, acabou que ele não conseguiu trabalhar e daí as coisas ficaram um pouquinho apertadas pra ele. E agora ele quer apertar pra gente. Brincadeira, garoto. Dele o que foi? Só o cabeçote? Só isso mesmo. Rapaz, mesmo sendo só o cabeçote, vai ficar um pouco caro. Bom, vamos ali fazer umas contas. Chave do carro tá aí? Zé, você deixa do jeito pra sair, Beleza. tá bom? Como é que faz? A gente não se viu mais, não foi mais lá na casa da dona Ana. Prontinho. É aqui mesmo, né? Sim, na casa com o portão fechado. Ei, eu tenho um presente pra você. Obrigada. Oi, Pedro. Você saiu e nem deu para eu ver. Que correria. Não sei se você está sabendo, mas sábado vai ter o batismo do Moura. A gente está combinando de almoçar aqui em casa. Algumas pessoas do grupo já até confirmaram. Se você puder, é só avisar, tá bom? Mas olha, não precisa trazer nada, não.
A igreja não é argamassa, o ferro, a fachada bonita da igreja, mas a igreja mesmo somos nós, as pessoas. A União Central tem essa característica, independentemente de mim como líder, ela é uma instituição de Deus e, sobretudo, humana, e eu louvo a Deus por isso. Hoje nós somos cerca de 45 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Portanto, pregar o Evangelho alcançar pessoas nos grandes centros. Isso é um desafio, esse é um evangelismo diferente para o tempo que a gente está vivendo. O pastor Abdala é um evangelista nato, ele ama isso, o que ele faz, ele tem um conhecimento profundo, lecionou isso e ele trabalha com os estudantes. Então ele tem muitos ministérios que multiplicam as ações dentro dessas grandes cidades, especificamente a maior delas, que é São Paulo. E eu quero agradecer aqui todos os evangelistas, de um modo geral, que estão ali na linha de frente, dia a dia, de abrir as cidades, abrir os municípios, plantar igrejas. Esse foi um dos pontos altos nesse último quinquênio. A reportagem chega na frente do pastor, do professor. A reportagem é a vanguarda da pregação do Evangelho. E nós louvamos a Deus pelo pastor Marco Aurélio. Ele gosta, ele ama a reportagem, é uma pessoa de resultados e a reportagem necessita disso. E também, nesses anos, o departamento cresceu bastante em vendas, em números de estudantes. Os comportores são determinados, eles são espirituais, eles são pessoas arrojadas para o trabalho e eles não temem nada para distribuir livros e revistas e, se possível, transformar o mundo ao nosso redor. A liderança da mulher, ela é histórica nas dinastias e, por que não, nos tempos bíblicos. As mulheres bíblicas, as suas biografias, elas nos inspiram, todas elas. E a gente tem muitas missionárias, mulheres dedicadas. A professora Irene tem um talento dado por Deus de ser muito conciliadora. Tudo o que o Departamento do Ministério da Mulher faz é com fins de cumprir a missão. Alguém que é líder da igreja, lidera bem a sua casa e ainda tem a capacidade de buscar pessoas para Cristo. E a nossa união, ela é muito jovem. Nós temos um alto percentual de jovens. Eu entendo que o pastor Ronaldo tem muito talento, ainda é jovem e gosta dos jovens, e gosta dos desbravadores e dos aventureiros. Isso, sem dúvida, facilita o trabalho para qualquer pessoa quando a gente faz o que gosta. A gente vê que ele gosta disso. Isso deu um up no departamento e ele usou a música como sendo uma bênção. Então, eu vejo que esse é o futuro da nossa igreja, não há outro caminho. Quando nós temos os jovens bem alinhados com a igreja, com os princípios da igreja, eles são felizes, eles têm condição de transmitir isso e cumprir a missão que Cristo nos deu. O mais importante é a gente saber administrar o dinheiro. E eu entendo que o pastor César, ele é muito dedicado, tem um perfil diferente, tem uma mente muito criativa, ele tem capacidade de criar coisas novas sem perder os princípios. E eu destacaria aqui alguns cursos que ele colocou para nós. Cursos específicos para a família, para microempresários, profissionais liberais. São tesouros da palavra de Deus que tudo tem a ver com a fidelidade, essa visão correta de que nós não dependemos do dinheiro, mas que o dinheiro nos torna felizes quando nós aplicamos bem aquilo que Deus nos deu. E as crianças, na realidade, elas são o início da igreja e elas são o futuro da igreja. Hoje, quem cuida das crianças tem que competir com a TV e fazê-las amar a Bíblia, orientá-las na Bíblia. E a professora Vânia tem se dedicado bastante a isso. Eu vejo que ela se esmera bastante com as demais dos campos. E a gente fica olhando assim as crianças na Semana Santa,
na Escola Cristã de Férias, as trimestrais, a dedicação que há para que eles nunca se esqueçam e que eles vivam segundo a palavra de Deus. O departamento de ADRA e a parte de assistência solidária da igreja, ela visa atender essas pessoas. Isso foi parte do ministério de Jesus. Jesus não cuidava de coisas, Jesus cuidava das pessoas. Não adianta a gente escrever o Evangelho e não viver o Evangelho. O culto é sábado de manhã, mas uma ação solidária não tem hora, não tem dia, você tem que estar lá todo o tempo. O pastor Ivo tem feito esse trabalho com muita dedicação. A Igreja Paulista, ela é solidária. A gente percebe isso. Todos estão envolvidos nessa parte humana da igreja. E é aí que nós fazemos uma tremenda diferença na sociedade. E esse é o papel da igreja, de salvar as pessoas, não só espiritualmente, mas também de suas necessidades. Nós gozamos de toda a liberdade religiosa no nosso país, nós louvamos a Deus por isso, mas nós temos que cuidar da liberdade enquanto a temos. Essa é a liberdade mais importante. Coimbra tem todo o conhecimento jurídico, da lei, da Bíblia. Ele tem feito os fóruns nas igrejas, nos municípios, nas cidades. Isso é tão relevante que isso está se multiplicando. Nós hoje, o pastor distrital, é claro que ele ajuda, e se for preciso ele vai, mas nós temos uma frente, uma liderança dessa associação chamada ABLIRC, que é para representar o adventista e todos os credos. Isso é liberdade religiosa. Se eu não tenho liberdade de adorar, cultuar o Deus que eu creio, que tipo de outra liberdade eu terei? Hoje, ninguém prega o Evangelho sem comunicação. O Departamento de Comunicação hoje alcança lugares e pessoas que o livro muitas vezes não alcança, que a pessoa não alcança. Mas as ondas do rádio, o sinal da TV, as redes sociais alcançam. O pastor Adailson tem uma mente criativa, ele se comunica bem, ele criou muitos programas que têm nos ajudado bastante aqui. Então, eu entendo que o Departamento de Comunicação tem desenvolvido o seu papel, porque é um desafio, como eu disse, todo mês tem coisas novas no mercado que nós podemos usar a comunicação como ferramenta para a pregação do Evangelho e apressar o retorno de Jesus. O secretário ministerial é um trabalho singular. Ele dá sustentação para o ministério de todos nós, os pastores. E o pastor Edilson tem essa capacidade. Ele tem uma vasta experiência no ministério, ele é um conselheiro em todos os seus aspectos. Isso requer uma certa autoridade, tanto de liderança quanto de conhecimento da Bíblia e de uma vida exemplar. Ele tem uma vasta experiência no ministério, ele é um conselheiro em todos os seus aspectos. Ele tem a avaliação inicial e a avaliação final da vida pastoral, para que ele exerça um ministério sem perder as suas características. Isso é fundamental. As igrejas vão se tornando mais exigentes. Isso requer um pouco mais do pastor, de conteúdo da palavra de Deus, de ser dedicado. Então nós louvamos a Deus por isso. O Departamento de Educação é um departamento sem fronteiras. Ele abre portas. A educação, ela não é só em matemática, em física, geografia, português, história, mas tudo tem a ver com a Bíblia. Aqui vem um outro resgate de você cuidar de gente. Nós batemos todas as metas e os objetivos em número de alunos, em número de plantios de novas escolas, nossos professores, a preparação acadêmica de nossos mestres, os encontros que foram feitos. Então nós louvamos a Deus por isso. Claro que nós temos aí o pastor Orlando Ritter, que já tem trazido e dado todo o seu melhor para nos ajudar nesse setor. O pastor Antônio Marcos tem todo o conhecimento do departamento. Ele é fruto da educação. Eu não posso nem me esquecer aqui do esforço dele em nos ajudar nas feiras de saúde, na área de saúde, que é muito importante, né?
A igreja tem qualidade de vida, nós temos os 8 remédios da natureza, as feiras de saúde em nossas escolas, em nossas igrejas. Então, a gente fica muito feliz e nós temos usado essa ferramenta para evangelizar as pessoas. O departamento de MIPs, ou Escolas Sabatinas, ele é um dos departamentos bastante abrangentes da igreja. Ele é o carro-chefe, assim, ele tem evangelismo, ele tem comunhão, ele tem relacionamento, ele tem a missão. Então isso é 1 mais 1, vivo, a alma, as pessoas, imagina. Então é um departamento assim fundamental. O pastor Edmilson tem se esmerado bastante em alcançar todas as facetas desse departamento. As classes da escola sabatina, dos pequenos grupos, das duplas missionárias, isso é fundamental para que nós possamos estar ligados à Bíblia. Tudo bom? José, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Gente, olha aqui quanta coisa boa eu trouxe pra vocês. Opa. Olha que delícia. Tá aqui, meninos. Venham, venham. Vamos ficar com vergonha agora, é? Vamos comer, gente. Ai, José, muito obrigada, viu? Olha que maravilha que ficou essa garagem. Assim fica bem melhor, não é? Deu outra cara. Ah, que é isso, dona Ana? Já era pra trazer faz muito tempo já. As cadeiras estavam tudo paradas aí e a senhora precisando aqui no seu PG, que isso? Meu PG? Nada disso. Nosso PG. Agora você vai ter que aparecer sempre, viu? Porque as cadeiras são suas. É, a gente tem que ver, porque tem dias que eu fico até tarde lá na oficina, porque eu gosto de ajudar meu patrão e tem dias que tem muito serviço, sabe? Traz ele pra cá junto com você. Larga de ser bobo. Aquele lá é difícil, viu? Pensa no que não gosta nadinha de religião. Aí, Ah, José, então tem que orar pra ele. Quem sabe aparece uma oportunidade. quem sabe um dia, né? Deus vai encaminhando as coisas. Amém. Bom, dona Ana, eu tenho que ir lá porque aquele homem lá, o meu chefe, fica doido de ser lá na oficina. Então, Tá bom, José. fica com Deus aí, ó. Tchau, José. Nossa, a hora passou voando hoje. Ô Zé, você vai precisar de mais alguma peça ainda? Zé? Zé? Ô Zé, vai gostar de música assim nos infernos, viu? Se fosse música boa ainda, beleza, mas não. Quando não é música de crente, essas músicas do tempo da minha avó. Seu moço, fica tranquilo, a gente vai sair dessa, São João. A gente vai sair dessa. Fica. O Hospital Adventista constitui um desafio para a nossa união. Eu quero agradecer muitos que ali passaram, até antes do Dr. Dorival, Dr. Natanael e tantos outros que serviram a igreja. Esse foi um quinquênio muito bom para o hospital. Nós estamos praticamente com a torre terminada. A nossa equipe de médicos e ali de servidores estão bem qualificados. Então isso hoje não fica devendo para os melhores hospitais de São Paulo. Toda a nossa gratidão às instituições, aos campos. Muito, muito obrigado ao nosso hospital pela missão de curar as pessoas, não só o físico, mas também a alma, em nome de Jesus. O NASP ele está composto hoje de 4 campos. Com toda a alegria, para a honra e glória de Deus, o NASP é um centro universitário. E você pode ir a qualquer parte do mundo que você vai encontrar um ex-aluno do NASP. Hoje nós temos uma outra ferramenta, que é chamada EAD. O NASP hoje está presente na casa, na cidade,
de muitos lugares quando esses alunos não podem vir aqui. Então, o NASP tem ido lá. O Sr. Euler é um patrimônio do setor educacional da igreja, eu uso essa expressão, ele está preparando outros que estão vindo aí. Então, Sr. Euler, a nossa gratidão. E ao Marte, toda a nossa gratidão a Deus e louvor pelo seu ministério, pelo seu magistério. Ele é fruto da educação adventista. Obrigado ao pastor Martini, ao Douglas, ao Lélio, ao Ivan e tantos outros que passaram por aqui. Avancemos com fé e esperança, cumprindo a missão de educar e salvar. Eu quero agradecer muito o Dr. Elcio e também o Murilo. Você recebe pessoas que vão ali para buscar algo que às vezes nós não temos para dar. E às vezes até um momento psicológico baixo, negativo, depressivo de nós, né? O estresse que nos leva a isso, a ansiedade da vida. Vá para o Cevisa e lá você vai encontrar um oásis, sobretudo vai encontrar a pessoa de Jesus Cristo. Louvamos a Deus pelos batismos, as transformações de vida. Então, a nossa gratidão ao Cevisa. A tesouraria é um setor importantíssimo da igreja. O dinheiro não é o mais importante, mas a gente também não faz nada sem dinheiro. Nós estamos passando agora por um momento difícil em todo o país e não é diferente aqui na União, em nossas instituições. E a nossa União tem muitas frentes, né? A União tem muitas instituições e o Elnio é um trabalhador incansável. Hoje, a parte de saúde, sobretudo das nossas clínicas e do nosso hospital, requer muito cuidado financeiro. Gastar o que se pode, investir o que se pode, o que se deve, quando e como fazer isso. Deus sempre nos envia o dinheiro. Então, toda a nossa gratidão ao Elnio, à equipe dele, os financeiros dos campos, das instituições, para direcionar os recursos que Deus coloca em nossas mãos. Hoje, a secretaria ganhou uma importância muito maior do que no passado. O pastor Emanuel, ele é muito técnico, ele sabe fazer o trabalho, tem uma liderança forte em treinar os seus liderados. Alinhado a isso, é ele que cuida para nós do voluntariado. Essa é uma massa da igreja que serve, não é só a igreja, ele serve o Estado, o país, aos grandes eventos da igreja e do mundo. Um outro setor que é também desenvolvido pela secretaria, eu quero agradecer ao pastor Emanuel, é o resgate daqueles que uma vez deixaram a igreja. Então, toda a nossa gratidão à secretaria da UCB e de todos os nossos campos e instituições. Deus seja louvado. Licença, professora. Bom dia. Desculpe interromper, mas preciso conversar com a aluna Alice. Mãe. Até mais tarde. Alô, dona Ana? O seu marido, ele sofreu um acidente. Alice, vem aqui, vem. Vem aqui com o papai, vem. Papai? Não, papai. Vem aqui. Não. Ai, do céu. Você vai passear? Vai lá. Boa noite, minha filha. Mamãe estava sem sono. Quer que eu prepare algo para você comer? Não, mãe, relaxa, tá tudo bem. Mas fica comigo. Mãe, eu tô cansada. Me deixa dormir, tá bom? Boa noite. Tá bom, minha filha. Boa noite.
Boa noite, Alice. Também não sei o que fazer. A gente passa um tempo juntos, investe, mas parece que não é o suficiente. A viagem no final de semana não foi barata e eu acho que não resolveu nada. Vamos continuar fazendo a nossa parte? Ninguém faz sucesso sozinho. Realmente nós temos um time, porque a gente tem unanimidade e não é uma unanimidade fechada. Mas a liderança, ela é a capacidade que Deus te dá, a bênção de Deus, de você ter a contribuição das pessoas com o tempo, sem muita oposição. E eu louvo a Deus pelos nossos presidentes. Eles são presidentes já maduros, sabem o que quer, são pessoas que pensam diferente, têm personalidades diferentes, por isso são líderes, mas a capacidade que, quando nós nos reunimos em torno de uma mesa para conceber um plano de pregação do Evangelho, todos têm um pensamento e se unem para fazer mais e melhor em busca daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Porque o nosso grande desafio como líderes da igreja, pastores e tudo, é mover a igreja para testemunhar em favor de Cristo. Esses programas devem ser simples, ao alcance de todos. Sempre há uma pessoa disposta a testemunhar por Cristo. E esse é o desafio que qualquer um aceita. O desafio é chegar num chinês, é chegar num coreano, num nordestino, o que for. Como que o humano se aproxima do divino? Através da comunhão. Esse é o primeiro passo. E como eu tenho uma bênção, uma coisa boa, eu não devo ficar só para mim. Eu devo levar isso às pessoas, para que nós possamos ter bons relacionamentos. E aí nós temos que ir em busca de alguém. E esse é o nosso ser humano, nosso amigo, o nosso colega de estudo, de trabalho, e aí então nós alcançamos a missão de Cristo, que é pregar o Evangelho. Eu não sou o que falo, eu sou o que eu vivo. Quando eu uso o meu talento, aquilo que eu faço bem, que alguém tem coragem de me pagar para fazer, então eu entendo que isso é um talento que Deus nos deu. Use esse seu talento que Deus te deu como ministério. Por isso que essa frase, meu talento, meu ministério, isso é sublime, isso é maravilhoso, isso é divino. Ser discípulo de Cristo, fazer discípulos para Cristo. Eu aproveito esse momento para desafiar mais uma vez a nossa igreja, ser e fazer discípulos. A igreja adventista, ela é conhecida porque ela está fundamentada na palavra de Deus. A igreja primitiva, ela é até hoje diferenciada porque ela estava fundamentada na palavra de Deus. E nós precisamos voltar à base que é a Bíblia. Ela é a nossa única regra de fé. Para esses próximos anos, nós queremos usar um livro guia para chegarmos até a palavra de Deus, que é a Bíblia. Isso tem a ver com ser e fazer discípulos. Tem a ver com o desafio 1 mais 1, tem a ver com cuidar de gente, tem a ver que usar o meu talento para pregar a palavra de Deus.
Alô? Pedro, eu fiquei sabendo agora. Como você tá? Como você acha que eu tô? Pelo menos estresse não vai ser meu problema mais. Foi muito do nada tudo isso. Aqui agora tá todo mundo com medo de ser demitido também. Você não acha tudo isso muito estranho? O quê? Uma semana eu ganho um bônus, na outra eu sou demitido? Sim. Eu não quero nem mais saber disso. Eu só quero aproveitar aqui minha maravilhosa selva de pedra. Você acredita que eu tive que pagar pra pescar? Ah, mentira. E aí, valeu a pena? Valeu. Tipo, não pesquei nada, mas só de estar lá vendo o pôr do sol já valeu muito a pena. Tirou foto? Tirei, eu só não postei ainda, mas vou postar, pode ficar tranquilo aí. Sei que você é minha fã. E aí, primeira vez pescando? Tão óbvio assim? Bom, primeiro que a gente não vê nenhum peixe por aqui. E segundo, que a gente percebe que você é novato só pelo jeito como joga o anzol, né? Você pode me ajudar então? Opa, claro. Seguinte, segura o fio, libera o molinete, joga pra trás e voilá. Parece simples. Posso tentar? Claro, por favor. Segura o fio, libera o molinete, anda pra trás e solta. Assim mesmo? É um começo promissor. Logo, logo aí vai ganhar bastante experiência e já vai estar craque na coisa. A propósito, meu nome é Thiago, e o seu? Prazer, Pedro. Pedro? Isso. Ah, logo, logo você vai virar pescador. Já vai ganhar um novo emprego. Com esse nome, vai facilitar tudo. Tomara, tomara. Há um dever que Deus nos confiou, ir e anunciar Jesus ao pecador, ir proclamar que já o resgatou. Sim, expandir a fé no Salvador. Eu acho que vou parar de sonhar quando o fôlego da vida terminar. Eu sempre vou ter sonhos. E eu acho que Deus nos dá a vida para sermos melhores cada dia. A matéria-prima de Deus são as pessoas. Não é a argamassa, o ferro, o templo, a instituição que está ali. Não é. Elas devem ser bonitas, elas devem representar a igreja. Mas a matéria-prima e que Deus está em busca são das pessoas. Jesus vai voltar
para aquele que mora nos melhores bairros de São Paulo, mas para aqueles que moram nas comunidades, lá num riacho sozinho, isolado. Deus está em busca dessas pessoas. E todo o nosso trabalho e foco deve ser nesta missão. E a minha palavra é gratidão a Deus, só isso. E a minha família e a essa igreja, né? Porque se não fosse pela igreja também eu nem estaria vivo. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu não vejo os erros como um problema. Eu sempre vejo extrair deles uma maneira de não errar novamente e pedir as bênçãos de Deus. E Deus sempre concede. Pastor, depois de todas as coisas que o senhor viveu e de alguns momentos que o senhor está relembrando agora, qual sentimento enche o seu coração? Não dá para falar, né? O que será do ser humano sem uma família, sem a igreja? Nós não somos nada, né? Por trás de nós existe uma história de sacrifício humano, mas existe uma solidez das bênçãos de Deus. O nosso limite é o céu, essa é a verdade. E Deus nos vai dando força em força até nós chegarmos lá. Ele tem uma bênção para todos nós. Antes de ser um administrador, eu oro a Deus de me lembrar que eu sou um pastor. O dia que eu esquecer que sou pastor e me tornar um administrador, talvez eu vou me tornar uma pessoa mais fria. Nós vamos avançar até o limite da eternidade. Talvez o limite seja o mar de vida. Quando nós temos que romper aquilo, não é por nós. Ninguém vai ser salvo por algum mérito. E quando eu olho para mim, eu me sinto assim, sabe? Como é que eu posso ser salvo? Mas quando eu olho para a graça de Deus, ela está toda disponível, né? De Deus nos aceitar. Então, é todo o meu louvor e gratidão a Deus e que Ele continue nos usando enquanto estivermos em vida ou então enquanto Ele não voltar a esta terra. Maranata, avancemos.